Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre aqui coladinho comigo, pronto para ficar bem informado, adquirir mais conhecimento, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário por aqui que também faz toda a diferença. O bate-papo aqui ele tem propósito e a leveza também faz parte do meu compromisso com a informação. As entrevistas com a minha assinatura você só encontra por aqui. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre assuntos muito sérios que estão na vida das mulheres. Pouco a gente fala, às vezes a pessoa tem vergonha de compartilhar até com amigas, até com médico, até numa consulta médica que não da especialidade que a gente vai conversar aqui hoje, às vezes passa, viu? As pessoas não contam. Sangramento uterino, miomas uterinos, também vamos falar um pouquinho de câncer de endométrio. Eu tenho o prazer de receber a doutora Luísa Marcela Martins. Ela é cirurgiã ginecológica, vai tirar as nossas dúvidas. Doutora, primeiro, obrigada por confiar no meu trabalho, por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo. A gente não sabe em que momento as pessoas vão assistir esse vídeo, né? Elas podem assistir no momento da publicação, no momento do lançamento, daqui 1 ano, 2, 10 anos, a gente não sabe em que momento, mas eu tenho certeza que a informação vai atingir o objetivo que é da multiplicação desse conhecimento e que a gente, né, eu e você, possamos ser os agentes de multiplicar, para que as pessoas sofram menos, né? Obrigada por ter vindo. Primeiro, Denise, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar de um assunto que é muito ao dia a dia do ginecologista. Sangramento, ele está presente, né, em todas as fases da vida da mulher e cada fase vai precisar de uma atenção especial. Muito legal. Doutora, como é que a gente define, então, a questão do sangramento uterino? A menstruação é um sangramento uterino? Cada mulher tem um fluxo diferente? Eu não sei se durante a vida esse hábito, esse fluxo pode mudar, os dias que a gente passa menstruada. Conta pra gente um pouquinho, então, desde o início. Então, o sangramento uterino, ele faz parte da fisiologia da mulher durante o seu ciclo reprodutivo, né? Então, a gente fala que quando a menina tem a sua primeira menstruação, que aí vai acontecer por volta dos 10, 12 anos, isso tem uma certa variação, ela vai ter ciclos menstruais todo mês, que é todo mês um corpo se preparando para uma gestação. E aí, a gente tem, claro, os critérios de normalidade. Não existe, precisa ser de cada 30 dias, 2 dias. Não, a gente tem uma faixa, né, que a gente considera normal, que pode variar aí de 21 a 35 dias de ciclo menstrual. Então, a cada 21 dias ou a cada 35 dias, qualquer intervalo nesse meio, ela menstrua. E um ciclo normal, ele pode durar até 7 dias e num volume que não interfira no dia a dia da paciente. E isso é muito variável, porque o que é normal para você, pode ser que para uma próxima, para sua amiga, não vai ser o normal. Mas é isso, o normal é que ele não te atrapalhe, que ele aconteça, mas ele não te atrapalhe. Legal. Fluxos muito intensos. Chama a atenção por esse desconforto? Vale a pena buscar? Então, a minha única queixa é essa. Vale a pena buscar uma abordagem nesse sentido ou é assim e aceite? Nunca é assim e aceite. Nunca é assim e aceite. Então, assim, tudo que muda da sua rotina, então muda em fluxo, muda em aspecto da menstruação, muda em duração, tudo que fica esquisito precisa sim de uma atenção especial. Às vezes vai ser só uma mudança fisiológica, na grande maioria dos casos, mas tudo que tá esquisito precisa de uma investigação. Então, eu menstruava 5 dias, agora eu tô menstruando 11, ou eu menstruava muito pouquinho e agora o volume triplicou. Por que será que isso tá acontecendo? Então, isso sempre é um sinal de você ir descobrir o porquê que isso tá acontecendo, né? A cor desse sangramento, em que momento essa mudança se dá, se tem coágulo, se não tem, também são questões importantes da gente conhecer do próprio ciclo. Muito. Então, se eu tenho uma paciente que menstrua 3 dias por mês, uma quantidade pequena e geralmente uma coloração vermelho vivo, e
do nada isso muda para um volume maior ou um sangramento escurecido, super merece atenção. A mesma coisa é, eu menstruo normal, mas no meio do ciclo eu tô tendo um sangramento. Então, o que a gente fala, quais são os principais sinais de atenção? Qualquer mudança nesse ciclo, né, essa característica normal, sangramentos no pós-relação, então isso também nunca é normal. E sangramentos depois da menopausa. Então, sangramentos depois da menopausa, a gente sinal de atenção imediata, vá num ginecologista. E, claro, a maior parte dessas pacientes que vão ter uma alteração no ciclo menstrual vão ser por alterações benignas e que a gente vai identificar, vai tratar, às vezes alteração hormonal, às vezes alguma outra situação, e não gera tantos problemas, tantos transtornos, mas eventualmente não, a gente pode estar diante aí de um sinal de alerta mais importante e o diagnóstico precoce faz toda a diferença, né? Hoje as meninas têm menstruado cada vez mais cedo. Essa é uma questão importante de ser colocada e há uma irregularidade nesse início e, ao mesmo tempo, uma ansiedade, principalmente da mãe, que acaba passando essa ansiedade para menina também, de precisa estabelecer, a gente tem essa informação de que é um ciclo normal, regular, de quanto em quanto tempo deveria menstruar, às vezes a menina é tão nova, ela não tá ligada nisso, a mãe faz esse controle. Então, explica pra gente, a menina menstruou a primeira vez, então o ideal é que vá ao ginecologista, se já não foi antes, pra ter essa informação, porque, olha, aqui assim, de mãe pra mãe, eu sou mãe de menino, mas se eu tivesse uma menina, talvez eu levasse antes mesmo da menstruação chegar, porque pode ser que eu não consiga explicar os mecanismos do melhor jeito, sem levar o próprio peso. De repente, se eu gosto ou se eu não gosto de menstruar, a gente acaba colocando isso às vezes no nosso relato, porque é a nossa história, né? E como um médico, uma médica, seria totalmente diferente, porque ali você tem a parte teórica, uma explicação mais técnica, né? Não, e assim, quando a menina vem antes de menstruar, é uma consulta muito legal, porque a gente, enfim, eu mostro os esquemas, as fotos, a gente explica o que é cada coisa. Então, o que é a vulva, o que é o clitóris, o que é a uretra, o que é a vagina, o que são os órgãos, por que ela vai sangrar todo mês. E uma coisa que é muito importante, os primeiros 2 anos, logo depois que a menina menstrua, a gente tem uma imaturidade do eixo. 2 meses, porque o adolescente vai ter uma imaturidade, né, do seu desenvolvimento, a gente tem a mesma coisa pensando nos hormônios. E é super normal a gente ter ciclos irregulares. E nesses primeiros 2 anos, isso não é alarmante. Claro, se isso ficar, né, preocupante, consulta médica, a gente avalia, mas geralmente isso é super aceitável nessa fase. O que não é verdade com seus 20, 30 anos. Então, cada fase da mulher a gente vai ter um parâmetro de avaliação diferente. E veja só, 2 anos para ter esse amadurecimento. Então não precisa ter ansiedade, né? A menina pode menstruar e depois ficar um tempo sem menstruar. Essa irregularidade, então, normal. E vão ter meninas que, assim, a menstruação vão gerar uma ansiedade tão grande e uma questão tão grande. E a gente tem que fazer. Mas vão ter meninas que falam assim, não, mas não me incomoda só minha mãe. E tá tudo bem. Aí a gente senta com as duas, às vezes, explica e fala, não, tá tudo bem, isso não tem problema, né? Sim. Então, é uma fase que é muito interessante, porque quando a paciente, ela entende isso, por mais nova que ela seja, ela tem uma relação com a menstruação dela muito mais tranquila. Legal. E a gente vive um momento hoje em que as mulheres têm menos filhos. Isso impacta nessa questão? Porque hoje, então, uma mulher menstrua muito mais tempo, porque engravida menos, do que décadas atrás. Então, a gente tem uma relação ainda mais próxima de amor e ódio com a menstruação. Você tem menos pausas, né? Durante a gravidez não menstrua. Aí depois ainda tem o período do aleitamento materno também. Eu amamentava exclusivamente e voltei a menstruar muito rápido. Então, coisas que diferem muito, né? E assim, eu acho que apesar da gente ter menstruações mais precoces, a gente também tem menopausas mais precoces. E hoje em dia depende muito também... Você não é obrigado a menstruar, né? Então a gente tem métodos que diminuam o sangramento. Então, não só... A gestação, às vezes, é substituída por outras questões. Mas quem opta não usar nada, às vezes vai ter um sangramento que vai incomodar. E isso pode ser uma alteração. Legal. Então, me incomoda e eu quero
fazer um tratamento para não menstruar. Mesmo assim, a gente sabe que cada método tem, né, prós e contras. Você pode ter sangramentos nesses meios, né? E se isso incomodar também, buscar essa ajuda. Com certeza, né? Eu falo que essa questão de sangramento, anticoncepção, o que fazer é tentativa e erro, né? Não vai ter uma fórmula mágica para todo mundo. Então, talvez você use um DIU hormonal e a sua amiga use uma pílula. E a sua outra amiga queira fazer uma laqueadura. Então, cada um vai ter o seu caminho, né? Então, mudanças são sinais de que algo pode estar não indo tão bem. Você tem uma regularidade, um fluxo, dias que você fica menstruada. Mudanças geram preocupação. Sinais de atenção, isso. E aí, o primeiro passo, então vamos supor, você sentiu uma alteração no seu ciclo menstrual. Você vai buscar uma consulta ginecológica, né? E aí, nessa consulta ginecológica, o seu ginecologista principalmente vai entender como que tá a sua vida. Então, você teve mudança? Você tá num trabalho novo? Como que tá seu nível de estresse? Você acabou de engravidar, não acabou? Enfim, vai fazer o histórico detalhado até pra gente surgir com as possibilidades do que está acontecendo. E, muito provavelmente, o primeiro exame que a gente pede na investigação de um sangramento uterino anormal é uma ultrassonografia transvaginal. Pra ver o quê? Pra ver o útero, pra ver se tem alguma alteração estrutural ali causando esse sangramento. É a maioria dos casos? Não é. A maioria dos casos são alterações hormonais, eventualmente alguma questão de estresse, de ciclo, mas a gente não pode ignorar que podem ser problemas físicos, né? Sendo o responsável por esse sangramento. De menor ou maior complexidade. Com certeza. A gente não deve temer o diagnóstico, né, doutora? Porque às vezes certeza. Não busca o médico porque você tem medo do diagnóstico. Ao contrário, quando você tem um diagnóstico. É uma coisa simples, né? Que é só resolver. Perfeito. Você falou que o ginecologista vai querer saber como é que tá a nossa vida. Tudo impacta, né? Sono, estresse, as mudanças na vida, o nível de ansiedade. Alimentação, atividade física. Tá. Legal. Causas mais comuns para esse tipo de sangramento, então, desde o estresse, como você falou. Alterações hormonais, né? Na verdade, em geral, e daí tudo que pode gerar essas alterações hormonais. Mas aí, pensando nas causas estruturais mesmo, a gente pode ter pólipos endometriais, que são alterações benignas do endométrio, mas que podem sim causar um sangramento aumentado. Miomas uterinos causam muito sangramento. Eventualmente, uma endometriose não diagnosticada pode sim alterar essa questão do ciclo menstrual. E a gente não pode nunca esquecer da possibilidade de algum tipo de neoplasia, então câncer. E aí pode entrar nos diagnósticos diferenciais colo, como sem querer uma manifestação do seu sangramento, ou o mais comum, endométrio, principalmente quando você já está no período da menopausa. Porque é o endométrio que descama, é isso? Isso. Então, no ciclo menstrual, o que acontece, né? Então, todo mês a gente vai recrutar um folículo para ele virar uma gestação, que não vai acontecer todo mês. E aí, quando isso não acontece, esse endométrio, ele descama. Então, toda vez que a gente tem alguma alteração estrutural dentro do útero, você aumenta essa superfície ou você atrapalha na contratilidade. Por exemplo, os miomas. Ele é um nódulo, né? Um tumor benigno, gente. Mioma é um tumor benigno que não vira câncer, mas ele pode atrapalhar essa fisiologia do útero. Então, eu tenho ali no meio do músculo, então ele contrai de uma forma diferente. Ou ele aumenta a superfície desse endométrio que vai descamar todo mês, e isso é uma causa muito, muito frequente, né, de sangramento uterino anormal, porque os miomas são muito frequentes. A gente tem, na população geral, uma taxa de miomas expressiva, né? Então, muitas pacientes vão ter os miomas e não vão ter nada. Não tem sintoma. Não tem sintoma. Elas vão achar isso num ultrassom de rotina. E aí vão falar, meu Deus, e agora? E a maioria das vezes a gente vai fazer nada, a gente vai acompanhar esse mioma. A gente vai fazer quando alguma coisa? Quando ele estiver causando algum problema. E isso pode ser dos mais diversos problemas. Pode estar causando uma alteração de sangramento, né, que é o mais comum, mas essa paciente pode estar querendo engravidar e não está conseguindo, porque você tem uma estrutura ali no meio da cavidade endometrial. Ele pode crescer,
né? Ele é um tumor benigno, mas ele é um tumor. Então a gente pode chegar a tamanhos expressivíssimos, de 2, 3 quilos, se não tratados. Então, a gente vai ter que analisar mesmo, ver as características de cada paciente para definir o que vai ser o melhor para ela. Tá, eu sei que tem tipos de miomas. Já a gente fala o que vai interferir na condução do tratamento, na escolha do tratamento, dos tipos de miomas. Mas e para quem tem um ciclo menstrual irregular, fica mais difícil saber o que é um sangramento que tá ali um pouco fora? A gente tem que diferenciar um pouquinho irregularidade menstrual e sangramento uterino anormal, né? Então, a irregularidade menstrual vão ser quando você tem uma alteração dessa periodicidade. Então, eu menstruo todo mês, a cada 28 dias, e aí eu começo a prolongar. Então, eu comecei a menstruar a cada 45, a cada 60 dias, pulam-se muitos ciclos. Isso geralmente está mais associado a uma questão ovariana, né? Então, uma anovulação, então, síndrome de ovário policístico pode fazer isso, distúrbios metabólicos podem fazer alterações de regularidade. O sangramento uterino anormal não, geralmente é quando você tem sangramento ou aumentado, ou quando você vai ter um sangramento intermenstrual, só que as duas coisas podem estar muito associadas, e aí isso se confunde muito. Então, toda vez que a gente está investigando, a gente precisa entender, tá bom, como que é o seu ciclo normal, até, né, como que era o normal, como ficou, e o que está acontecendo, para você conseguir definir, isso está mais pro lado ovulatório, isso está mais para uma causa estrutural, isso é uma irregularidade, isso é um sangramento, então, você tem essas diferenciações, né? Legal. O tipo do mioma. Então, você falou que mioma é muito comum entre as mulheres, que são tumores benignos, então não viram câncer, e nem todo mioma dá sintoma. Exato. Quais são os tipos de miomas? Quais são os tipos mais comuns? E também quais são os tipos que geram maior tipo de problema e que exigem uma intervenção cirúrgica, por exemplo? Então, os tipos de mioma a gente define muito, principalmente na questão da localização deles no útero, né? Então, quando a gente pega o útero como estrutura, nós vamos ter a parte interna do útero, que é o endométrio, que é a camada que descama todo mês, a parte da musculatura uterina, que é o miométrio, e a parte externa, que é a serosa uterina. E aí, a classificação dos miomas vai depender exatamente de onde ele está no útero. Então, os miomas submucosos vão ser esses miomas que crescem para o lado de dentro da cavidade endometrial. E aí, geralmente, quando você tem um mioma que tem um componente interno do útero, ele vai gerar mais sintoma. Então, ele vai gerar mais sangramento, ele pode gerar mais alteração na questão da fertilidade. Quando o mioma está na parte do miométrio, que é o recheio, né, do útero, e ele for pequeno, ele geralmente pode ser assintomático, mas ele pode crescer e aí ele, pelo tamanho, causar alguma questão de alteração de contratilidade, algum sangramento nesse sentido. Quando ele tá pro lado de fora, a gente chama ele de subseroso. E esses são os miomas que eles vão causar repercussões quando eles estão maiores. Quando eles têm 5, 6, 7, 8 centímetros. Porque se ele tá... Vamos supor, você pega uma paciente que veio com ultrassom, que fala que ela tem um mioma subseroso, então pro lado de fora do útero de 1 centímetro, qual que é a nossa conduta? Tá bom, a gente vai acompanhar, porque ele não tá causando nenhuma repercussão. Mas se ela tem o mesmo mioma de 1 centímetro pro lado de dentro do útero, a chance dela estar apresentando algum sintoma que vai impactar na qualidade de vida dela é muito maior. E aí sim, por exemplo, é uma paciente que vai ter uma indicação cirúrgica. Então, o mesmo mioma de 1 centímetro vai ter diferentes tipos de abordagem a depender de onde ele tá localizado, né? Legal. Então, e é óbvio que a gente pode ter vários, né? A gente pode ter em todas as localizações. A gente pode ter de diferentes tamanhos. Tem explicação de por que algumas mulheres têm muitos miomas? Existem alguns fatores genéticos associados, né, às portadoras de mioma. Então, minha mãe teve mioma, minha avó teve mioma. A chance de eu ter um mioma é muito maior. Mas ele pode surgir de forma aleatória também. Não tem muitas associações Existem síndromes que também predispõe, né, a formação de mioma, mas hoje em dia, na população geral, a gente tem esse diagnóstico de forma muito prevalente, né? Tá.
Hoje as cirurgias são muito mais, a gente vai falar dos tratamentos, mas hoje toda cirurgia ela é muito mais conservadora do que já foi décadas atrás, né? E também porque as mulheres engravidam mais tarde hoje, você precisa de útero saudável por mais tempo naquele corpo, né? Precisa da vida toda, mas a gente quer ter filho até mais tarde hoje, então você precisa dele funcionando bem. Isso mudou? Conduta médica também, na especialidade, isso tem mudado? Ou as mulheres já chegam mais aflitas? Porque, doutora, olha aqui o resultado. Às vezes é o achado de exame que você falou. Tem mioma, mas deixa eu te falar, eu quero engravidar ainda, viu? Eu acho que hoje a gente tem uma consciência muito maior. Então, e é o que é o certo, né? Então, a paciente não aceita certas condutas. Então, você chama uma paciente jovem, né, no seu consultório, seus 35 anos, com mioma de grande volume. Antigamente, se ela passasse, né, eventualmente num médico que falasse, não tem jeito, tem que tirar o útero, ela ia aceitar. Hoje em dia isso não existe mais e não tem que existir. Por quê? Porque uma mulher de 35 anos que quer ser mãe, 30, 35 anos, 40, enfim, a idade que ela tiver, quer ser mãe, ela não precisa necessariamente aceitar uma opinião só. E aí ela vai atrás de outras opiniões. E, óbvio, um mioma único, independente se ela tem 8, 9, 10 centímetros, a gente pode muito ser conservador. E a gente hoje tem tecnologia, né? Então, com o avanço das técnicas minimamente invasivas, principalmente da cirurgia robótica, nós temos a capacidade de preservar muito mais úteros do que 10, 15 anos atrás. E isso virou mais cultural, né? Então, os ginecologistas, eles também investem na preservação da fertilidade, eles pensam na qualidade de vida dessa mulher, eles pensam no sonho dessa mulher. Então, eu acho que tem as duas coisas, né? Dos dois lados, nós tendemos a ser mais conservadores. Se você pudesse falar de opções de tratamento, eles vão variar? Essas opções vão variar de acordo com o tamanho, a localização, o tipo desse mioma? Elas vão variar muito, né? Então, se você tem um mioma assintomático, a gente vai observar. Se a gente tem um mioma pequeno e uma questão de sangramento, a gente pode tentar eventualmente um tratamento hormonal, um diomirena, uma pílula anticoncepcional, pensando no controle desses sintomas, né? Então, o que é importante, a pílula não vai tratar esse mioma. Então, se ele colocar um DIU, não vai diminuir esse mioma. A gente está pensando no controle dos sintomas e na qualidade de vida dessa paciente. E aí, se eu tiver, por exemplo, um mioma submucoso de 2, 3 centímetros, às vezes até menor, mas que esteja causando alguma alteração, essa paciente querer engravidar, a via que eu vou indicar vai ser a via por dentro do útero, que é o que a gente chama de esteroscopia. Então, você vai remover esse mioma da onde ele precisa ser removido, que é da parte interna do útero. Já se eu tiver miomas pro lado de fora, grandes, ou o que a gente chama de miomas transmurais, né, que é quando aquele mioma que vai em todas as camadas, ou múltiplos miomas, e por dentro do útero não vai ser efetivo. Eventualmente porque eu não vou chegar nele, ou porque isso não é factível em termos técnicos. E aí eu vou utilizar da via minimamente invasiva. Então a cirurgia robótica hoje permite que a gente faça cirurgias preservadoras com muitos miomas e eventualmente preservar úteros que seriam mais difíceis de preservar. E aí, a gente tem também espaço, ainda hoje, para cirurgia aberta em alguns casos. Porque se eu tenho um úteros muito volumoso, com muitos miomas, a via aberta vai ser a mais racional, pensando em tempo cirúrgico, em técnicas de reconstrução. Então é isso, você tem que avaliar muito individualmente cada caso, mas hoje, sem dúvida, a robótica permite que a gente faça muito mais coisas, pensando nessa preservação de fertilidade e em acurácia mesmo, em capacidade técnica. A gente tem falado cada vez mais da cirurgia robótica e a cada encontro que eu tenho aqui, cada oportunidade que eu tenho, eu gosto de falar, porque nunca é demais. Não é o robô que opera, é o médico, né? Sim, com certeza. Então, o robô, na verdade, ele é uma ferramenta, né? Então, é uma tecnologia que ele vai permitir... Qual que é a diferença, né, do robô para a laparoscopia convencional? Todos esses avanços tecnológicos. Então, o robô, ele vai permitir uma visão 3D, ele vai permitir uma precisão muito maior. Eu falo que é como se fosse um óculos de realidade virtual, que você entra dentro. É basicamente isso, você entra dentro da barriga da paciente, basicamente, com o robô, e aí você vai ter uma visão muito ampliada. Eu falo assim, eu não minto, eu sou uma super apaixonada pela robótica, porque eu acho que ela traz uma diferença gigantesca. Você tem um filtro de tremor, uma amplitude dos movimentos, um grau de detalhamento que você
Não consegue com outras técnicas. Mas ele é 100% controlado pelo cirurgião. Não faz nada sozinho por enquanto, né? A gente tá falando hoje, 2025. Ele ainda é completamente controlado pelo ser humano. Legal. E não é todo médico que opera com robô. Não. Né? Então, é uma coisa, uma dedicação que você foi buscar, porque isso não ensinou na faculdade, né? Isso não é... Você tem que buscar essa curva de aprendizado, né? Você tem que completar isso, né? Então, com toda a tecnologia, você precisa aprender, né? Você precisa aprender a utilizar isso. E isso requer todo um treinamento. Toda vez que a gente fala em equipamentos médicos novos, você precisa de uma certificação muito adequada. Você precisa ter um grau de detalhamento muito grande. E como não está disponível amplamente em todo o país, eu acho que é legal também, né, responsável da gente dizer que o médico tem que estar seguro com aquela técnica que ele oferece, né? Então a gente não vai ter, hoje, não tem cirurgia robótica para todo mundo, o Brasil todo, né? Uhum. Não tem profissional treinado para tanta cirurgia nesse momento, mas com a técnica que o seu médico tem, porque às vezes tem uma frustração, doutora. A pessoa tá assistindo, ela fala, mas eu não... É melhor você operar aberto com alguém que vai fazer direito do que se aventurar numa técnica que a pessoa não tá habituada. Legal. O importante é ter a técnica ali, né? O que você sabe fazer melhor, né? Então, esse é o melhor que tem. Muitas vezes a gente não consegue escolher. Quando é possível fazer essa escolha, a gente sabe das vantagens, né? A melhor recuperação, de repente. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes alguns pacientes, eles se sentem muito inseguros, se você não gostou da avaliação que você teve, óbvio, se você tem essa possibilidade, procura uma segunda opinião, né? Assim, eu falo que a questão da medicina não existe muito certo e errado. Existem entendimentos e as vias que a gente pode oferecer. Então, você foi numa consulta que fala que você precisa de uma histerectomia, que isso precisa ser feito aberto, que precisa... E você achou que isso não cabe pra você, nada te impede de uma segunda opinião. Eu falo assim, o médico que fica ofendido que o seu paciente foi buscar uma segunda opinião é porque ele não se garante, né? Porque... tá tudo bem, né? Porque às vezes até uma coisa simples como a indicação da cirurgia mesmo. Exatamente. A pessoa que quer evitar a cirurgia a todo custo na vida, porque tem gente que gosta da cirurgia, doutora, resolva. Com certeza. E tem gente que fala, não tem um outro tratamento. E, gente, assim, a medicina, ela é uma prestação de serviço. E, eventualmente, você não se deu bem com a pessoa. Não é porque ela é ruim, não é porque ela tá errada. É porque aquilo ali não alinhou na sua realidade ou na sua expectativa. E aí faz sentido você ir atrás de uma segunda opinião, você entender, né? É a sua vida. Porque tem indicação cirúrgica, né? Então, dependendo do caso, vai haver a indicação cirúrgica, que o melhor é fazer a cirurgia. E isso é certeza de que o mioma não vai crescer novamente? Ou tem situações em que você resolve daquele momento e anos depois você pode ter de novo? Na verdade, quando a gente faz cirurgia conservadora, a chance de você ter um novo mioma não é pequena, né? Ela existe, por isso você vai precisar manter esse segmento. Mesmo se você fizer a histerectomia, né, a remoção do útero, você não tá isento de eventualmente ter um mioma ligamentar. Casos mais raros, com certeza. Mas você não consegue ter essa garantia. E aí, óbvio, cirurgias mais conservadoras têm maiores chances de recidiva. Então, isso pode acontecer e o paciente tem que estar ciente disso, né? Os exames, então, tanto pré-operatórios quanto para fazer o diagnóstico desses miomas, você falou de ultrassom transvaginal? Ultrassom transvaginal, a ressonância pélvica é uma coisa que a gente usa muito, até para o planejamento cirúrgico, né? Ela dá um grau de detalhamento muito, muito importante. E esse é outro detalhe que também faz todo sentido, que é com quem você vai fazer esse exame. Porque a gente sabe que existem... Hoje a gente tem especializações em todas as áreas. Então, um radiologista especializado em exame ginecológico vai laudar de uma maneira muito diferente. Vai olhar esse exame. A gente tem o exemplo da endometriose, né? Que é clássico. Mas eu fiz ultrassom a vida inteira e nunca veio. Mas não é um exame adequado. Então, esse grau de detalhamento também faz muita diferença. Principalmente quando a gente tá falando de tratamento conservador, né? E esse ultrassom transvaginal normal, sem preparo, ou alguma especificação? Além, claro, do profissional que vai fazer esse exame, né?
Quando a gente tá falando de sangramento uterino anormal, o primeiro exame, o exame de rastreamento, ele pode sim ser um ultrassom simples, um ultrassom feito em mãos experientes, né? Mas um ultrassom sem o preparo intestinal, porque a gente não tá fazendo uma pesquisa de endometriose, a não ser que essa hipótese seja aventada na consulta, né? Então, para essa investigação inicial, o que a gente tem que se preocupar? Como que tá o endométrio? Tem algum nódulo maior? E aí isso é mais importante ainda na menopausa. Por quê? Porque na menopausa a gente não tem que sangrar. E aí essa avaliação do endométrio é fundamental e ela geralmente começa com ultrassom simples. E depois a gente escalona, né? Depois a gente vai falar, tá bom, qual que é o nível de detalhamento que eu preciso? Você falou que sangramento na menopausa exige consulta médica, e aqui eu queria reforçar, porque estar na menopausa, hoje, o pessoal tem falado mais sobre a menopausa, mas a vida inteira mulheres nem usaram esse termo e diziam que estavam naquela fase horrível, naquele momento da vida, né? Porque era uma coisa com menos ferramenta para lidar com os sintomas do que a gente tem hoje. E aí, quando vem um sangramento, é como na cabeça de algumas dessas mulheres na menopausa, é como se elas se sentissem jovens de novo. Então, qual o sentido de buscar na cabeça dessas mulheres o acolhimento médico? Tô ótima, eu até voltei a menstruar. Então, eu queria que você falasse sobre os riscos disso, essa busca pelo acolhimento médico, porque pode ser uma coisa talvez menos complexa, mas pode ser uma coisa mais séria. Sim, essa é a questão principal. Porque uma vez que você entrou na menopausa, o que significa a menopausa, né? Então, que você não produz mais os hormônios de forma natural para fazer esse ciclo ovariano e menstrual acontecer, endometrial acontecer. E aí, uma vez que você para de menstruar, então você ficou seu 1 ano sem presença de menstruação, por definição, a menopausa é uma data, né? É parar de menstruar por 12 meses. Então, a partir do momento que isso aconteceu, não é normal e não pode ser aceito como normal qualquer tipo de sangramento que acontece após esse período. Geralmente, quando você apresenta um sangramento na pós-menopausa, isso acontece por uma causa benigna. Mas existe sim 15% dessas mulheres podem ter alguma lesão maligna ou pré-maligna. E isso, se identificado com antecedência, a gente tem um tratamento com 90% de cura, né? Então, assim, faz uma diferença muito grande você identificar alguma lesão suspeita de forma precoce. Então, por isso que qualquer sangramento depois da menopausa precisa ser investigado. E aí, independente se você faz reposição hormonal, se você não faz reposição hormonal, se você tem relação, se você não tem relação, justamente por causa desse risco. Existem alguns mitos aí, né? Tanto de idade da mulher quanto do comportamento que a impedem, às vezes, de fazer a busca pelo ginecologista. Eu não tenho mais relação, então qual o sentido de ir ao ginecologista? Eu já tô na menopausa, então que na verdade não tem nada a ver, né? E muita gente que até fez a retirada do útero, mas não sabe se tem o colo do útero ou se não tem, também não sabem se precisam fazer. E como também se a especialidade ficasse totalmente reduzida, né? Vocês são tão mais hoje vistos como o médico da mulher, né? Então tem vida, tem ginecologista, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses mitos. Então, o médico que acompanha a gente a vida toda, que o legal seria ter o médico para chamar de seu, né? Que vai te acompanhar, que já sabe do histórico da tua mãe, que de repente entrou na menopausa mais cedo ou teve muitos sintomas e buscou o tratamento hormonal. Essa história, né? Daí ela cuida de você, da tua mãe, da tua filha. Com certeza. Eu acho que assim, a principal coisa é que a sua consulta no ginecologista nunca pode ser traumática, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem relatos de pacientes que foram examinadas de forma grosseira ou que ouviram coisas que não deveriam ouvir e isso gera um trauma. Então, não é incomum a gente pegar uma paciente, né, nova e falar, ai, doutora, faz uns 5 anos que eu não venho no ginecologista porque eu fiquei traumatizada na última consulta. E isso não deve acontecer, né? Então, tem que ser um ambiente muito acolhedor, tem que ser um ambiente que você se sinta muito segura, tanto para falar as suas queixas, quanto para ser examinada. E, eventualmente, se você tem alguma questão, por exemplo, eu não quero ir porque eu não quero ser examinada. Isso pode ser
ser desconstruído aos poucos. Você não é obrigado a ser examinada na primeira consulta. Você não é obrigada a ser examinada num dia que você não esteja se sentindo bem para isso. Então, eu acho que essa relação, que infelizmente não é todo mundo que vai poder ter, mas que deveria ser o essencial, é muito importante. Então, você precisa se sentir muito confortável e você precisa confiar na pessoa que está te atendendo. E aí, conforme isso vai sendo conversado, quando você explica, quando a paciente sabe o que esperar, é muito mais tranquilo. Então, por que eu estou te examinando? Eu estou te examinando porque eu preciso ver como está o aspecto, preciso coletar um Papa Nicolau, por exemplo, ou porque eu estou fazendo um segmento de alguma alteração que você já fez. Então, se eu fiz uma cirurgia para um câncer de endométrio, eu preciso ver esse fundo vaginal, então eu preciso te examinar para isso. Então, se você, sabe, explicar o porquê que você vai fazer a coisa, se a paciente entende o porquê que ela vai precisar, né, ser submetida para isso, as coisas ficam muito mais claras e muito mais tranquilas. Então é isso, assim, não é porque você não tem útero que você não precisa ser examinada, não é porque você não tem mais relação que você não pode ter alguma alteração ginecológica, né? Então as coisas não são muito lineares nas inter-relações. Perfeito. E agora a gente vai falar de câncer de endométrio e remete muito à endometriose, que é super popular hoje, a gente fala bastante de endometriose. E alguém pode dizer, mas câncer de endométrio tem a ver com endometriose? Nada. Tá? Então, assim, a endometriose, ela pode aumentar um pouquinho, assim, de forma muito discreta, a chance de você ter algum câncer de ovário, mas de endométrio não. O câncer de endométrio hoje está muito mais relacionado a estilo de vida, obesidade, síndrome metabólica e, eventualmente, algumas alterações genéticas, né? Então, a gente tem, sim, câncer de endométrio em pacientes jovens, a gente tem, sim, câncer de endométrio em pacientes magras, mas, pensando em população geral, pensando em estatística, hoje o câncer de endométrio está muito associado a obesidade, diabetes, síndrome metabólica e peso. Né? E aí, quanto mais... Por quê? Porque isso aumenta o seu estrogênio, o estrogênio individual. E aí, isso é um fator de risco. Então, é o nosso maior grau de atenção, que é um grau modificável, né? Então, estilo de vida diminui o seu risco de câncer de endométrio. Perfeito, perfeito. E a questão genética é importante? Porque aqui pensando, eu sempre... Eu gosto de trazer a questão do médico conhecer a família e o histórico. Ainda que você não atenda a todas essas pessoas, se eu te conto esse fato, você já vai ficar alerta. Não, com certeza. Ela é importante estatisticamente num grau menor, mas sem dúvida, né? Você saber, então, por exemplo, síndrome de Lynch, uma síndrome mais relacionada a câncer de intestino, a gente também tem um aumento de risco de câncer de endométrio. Nossa, minha mãe, minha avó, uma família inteira teve câncer de endométrio. Será que a gente não está diante aí de uma mutação genética? Mas isso na população geral é menos frequente, né? Conhecer o histórico é importante para tudo, né? Mas a questão do endométrio em si está mais associado a outras questões. Para o câncer de endométrio, o que você diria de sinais e sintomas? Dá para a gente ficar ligado a isso? Sangramento. Então, assim, na idade reprodutiva, então uma paciente que ainda menstrua, que isso é um pouco mais raro, sangramentos estranhos. Então, tô menstruando esquisito, você vai entrar, né, de toda aquela que a gente já conversou da triagem, né, da investigação, e eventualmente a gente vai indicar uma biópsia para diagnóstico diferencial. Agora, na pós-menopausa, a gente tem esse risco aí de 15%. Então, a gente precisa investigar. E aí, a investigação começa com essa ultrassom transvaginal. Para ver o quê? O tamanho do endométrio. Então, 15% do câncer de endométrio está em mulheres pós-menopausa. Na pós-menopausa, quem tem sangramento... Então, assim, Na pós-menopausa tem sangramento. Então, tem um sangramento menstrual na pós-menopausa. 15% desses casos podem ser de uma lesão precursora ou de câncer de endométrio. Então, assim, a grande maioria não é. 85% vai ser. Às vezes também chama atrofia, ou uma reposição hormonal, ou alguma outra alteração estrutural, mas 15% não dá para ignorar. Tá. Para fazer o diagnóstico, a gente tá falando de que exame, como é que essas mulheres costumam chegar até você? Então, elas te dão esse relato de sangramento que começou ontem, ou elas observam há um ano já? O certo seria... Sangrei, fui no médico. Mas, às vezes, a gente tem, né, pacientes que vão demorar para chegar, infelizmente. E aí, é isso. Sangrou. A nossa primeira avaliação vai ser como que tá esse endométrio.
geralmente é feito por ultrassom transvaginal, às vezes a paciente já vai chegar, por exemplo, com uma ressonância, e eu preciso de uma biópsia, né? O diagnóstico, ele vai ser dado de forma anatomopatológica. Então, o médico, o patologista, vai pegar esse pedacinho, vai olhar no microscópio, vai fazer os testes. Atualmente, hoje, a gente tem uma série de testes mais modernos, então, imunistoquímica, teste molecular, e vai dar esse diagnóstico. A gente tá falando de uma lesão benigna, de uma atrofia, ou a gente tá falando de uma lesão precursora de um câncer de endométrio. E aí, com esse diagnóstico, a gente vai partir para o estadiamento, né? Então, o que é o estadiamento? É a gente entender exatamente se a gente está falando de um câncer, aonde está esse câncer? Porque isso muda, né? Então, se a gente está diante de um câncer muito inicial, então, no caso do endométrio, bem restrito ali, ao útero, que não cresceu, a gente vai ter tratamentos muito mais conservadores. Se a gente está falando de uma coisa que já está espalhada, então ele já tá de grande volume, já invadiu outras estruturas, a gente tá falando de uma abordagem diferente. Aí isso determina como a gente vai conduzir essa paciente, né? Tem um índice, tem um marcador, assim como tem para as mamas, ou não? A gente não tem marcador sérico, então, para câncer de endométrio não existe um rastreamento, né? Então, como a gente faz mamografia para diagnosticar precocemente câncer de mama, Papa Nicolau para colo do útero, endométrio a gente não tem. Populações de risco a gente vai ter uma atenção diferente, mas no geral é isso. Consulta ginecológica de rotina, e qualquer alteração, investigar precocemente. E você precisa da biópsia. Então, você precisa de um pedacinho dessas células, um pouquinho desse material, para mandar lá para o patologista e ele traz o resultado. Essa abordagem precisa ser feita como? A gente tem várias modalidades, né, para fazer essa biópsia. Então, o padrão ouro, né, o melhor que a gente tem é entrar com uma câmera, fazer uma esteroscopia, olhar esse endométrio e fazer uma biópsia dirigida, que a gente chama. Então, com base no que você está olhando, você vai ver a área mais suspeita e você vai pegar um pedaço disso para mandar para o patologista. Mas isso pode ser feito no consultório médico, com o que a gente chama de a biópsia de uma cureta de nova, que é o cumpipele, que é basicamente uma pinça bem fininha que entra e vai tirar um pedacinho e vai mudar. Isso pode ser feito com o que a gente chamava antigamente de dilatação e curetagem no centro cirúrgico. Então, você precisa de uma biópsia, você precisa de um fragmento para ser analisado. Mas o melhor, sem dúvida, é a esteroscopia com a biópsia dirigida, que a gente chama. Que aí você tá vendo. Então, de novo, você precisa do especialista, é um médico que tá ali fazendo esse exame, dirigido porque ele tá vendo, e aí o aspecto traz essa direção também, coleta e manda para avaliação. E manda para análise. Tá. Fez esse procedimento. Chegou o resultado. Lá já vai ter o estadiamento. Não. Lá vai ter o que a gente chama de nome e sobrenome do tumor, né? Então, é um câncer de endométrio, é um endometrioide, é um endometrioide grau 1, grau 2, grau 3. Hoje em dia a gente fala muito em classificação molecular dos tumores de endométrio, isso vai ser uma análise, a sopa de letrinha dos patologistas, né? Então, você tem uma série de características que vão ser avaliadas, porque a gente tem que definir estratificar risco, né? Então, entender, é um tumor mais agressivo, menos agressivo. E aí, em conjunto com essa análise do patologista, a gente usa os exames de imagem. E aí, sim, a gente tem o diagnóstico de câncer de endométrio, a gente vai precisar dos exames complementares. E, pensando no mundo padrão, no melhor cenário, a gente está falando de ressonância de pelve e tomografias dirigidas, eventualmente de tórax e abdômen, porque o que a gente está procurando? A gente está procurando esse tumor. Tá só no útero ou esse tumor já está em outro lugar? Pra gente planejar o tratamento. E é isso. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maior é a chance dele estar só no útero. E aí a cirurgia resolve. Com a retirada do útero. Depende. Tá, bom. Assim, sempre depende, né? Uma pequena parcela das pacientes, se a gente tá falando de uma paciente jovem, que ainda não teve seus filhos, e diagnostica um câncer de endométrio super inicial, e respeita uma série de características, então ele é um tumor de baixo grau, ele tá restrito ao endométrio, enfim, aí a gente tem, né, toda a listinha. A gente pode, sim, oferecer para essa paciente um tratamento preservador de fertilidade. Então, tirar essa lesão pela via esteroscópica, fazer um tratamento hormonal associado, e aí por geralmente 6 meses, rebiopsiar esse endométrio, não tendo mais sinal de tumor, engravide. Depois que ela terminar de ter seus filhos,
esterectomia. Aí tem que tirar o útero depois. Então, assim, algumas pacientes a gente pode ser um pouquinho mais permissível para ela concretizar seu sonho, né? Mas, no geral, a gente tá falando de mulheres que já entraram na menopausa. Então, já passaram por essa fase toda. E aí, o tratamento definitivo, pensando em tratamento padrão, é sim a remoção do útero, com a remoção dos ovários. E o que a gente chama hoje, de novo, para estadios iniciais que respeitem, né, toda essa análise inicial, que a gente chama de pesquisa de linfonodo sentinela. Aí sim, a gente tá falando de uma cirurgia oncológica completa e, né, quando você pega, né, esse resultado, você operou essa paciente, isso pode ser feito, de novo, em via minimamente invasiva, pela robótica, ou, se você está num serviço que não está disponível, pela via tradicional. E aí, você tendo esse diagnóstico final, então, é um tumor super inicial, os linfonodos estão negativos, você está tratada, né? Ela não vai precisar de quimioterapia, radioterapia. Mas, não, depende se você pega esse útero. O patologista avaliou, a gente está falando de um tumor mais agressivo, um estadiamento já um pouquinho mais avançado, isso vai precisar ser complementado, né? Nessa etapa inicial, quando o tumor ele é bem inicial mesmo, ele está falando da cirurgia, e se ela ainda quiser engravidar, né? Então, faz a cirurgia e engravida. Não está falando de químio. Porque como a preservação da fertilidade, se ela fizer a quimioterapia, ela teria que um passo antes coletar o material. Eu falo que a preservação de fertilidade, quando a gente tá falando de câncer, é a exceção. Então, você precisa ter muito detalhe e ter muito, né, seguro que isso pode. E aí é um tumor bem inicial, é um tumor que a gente não tá falando de químio, a gente tá falando de retirar o tumor e liberar para engravidar. E como você disse que não tem rastreio para câncer de endométrio, a chance de chegar um pouquinho depois já é grande, né? No estágio desse câncer. Por isso que acabam sendo as minorias das pacientes, e essa é uma indicação muito, muito precisa. Tá. Agora, na cirurgia de retirada do útero, você também falou na retirada dos ovários. Por quê? Também é uma coisa que a gente individualiza. Algumas poucas pacientes vão poder ter esse ovário preservado, de novo, avaliada por uma equipe super especializada, colocando na manga, né? Tipo, pensando, colocando ali na balança se faz sentido ou não. Mas, pensando que é uma paciente já na pós-menopausa, o ovário, ele tá dentro do sistema reprodutor. Então, a gente tá falando para diminuição do risco de recidiva, redução de risco de metástase. A gente tem que avaliar esse ovário já tá cometido lá na frente, não tá cometido. Então, a cirurgia faz parte, né? Faz parte a retirada dos ovários, faz parte a retirada do útero. As tubas uterinas sempre saem juntas e a avaliação linfonodal, e aí vai depender de caso a caso, vai entrar na pesquisa do linfonodo sentinela, eventualmente uma linfaderectomia sistemática, a gente fala que é retirar todos os linfonodos da pelve e aqui da região do abdômen superior. Então, de novo, tem que individualizar. Cada caso é um caso. Cada paciente vai precisar de um tratamento específico, né? A retirada desses linfonodos trazem repercussão também? Sim, é por isso que o linfonodo sentinela vem sendo tão estudado e tão falado. Por quê? O sistema linfático, ele é responsável pela drenagem do nosso corpo, né? Então, ele drena uma série de substâncias e ele acaba sendo um guardião dos órgãos, vamos supor. Então, cada órgão, ele vai ter o seu sistema próprio de drenagem. O útero, geralmente, os primeiros linfonodos que vão drenar o útero são os linfonodos pélvicos. Se eu tiro todo esse sistema, qual que é o maior risco associado depois? As pernas ficarem muito inchadas, que a gente chama de linfedema ou linfocele, né? Então, esse líquido que seria drenado por esse sistema fica acumulado na pelve. Quando a gente identifica o primeiro, a gente já tem uma informação muito rica. Então, se o primeiro linfonodo que tá ali, como se fosse o porteiro desse sistema de drenagem é negativo, a chance dos outros serem negativos é muito alta. E aí, você diminui efeito colateral para o paciente. Então, isso é uma coisa que começou na mama. Então, antigamente, as pacientes faziam esvaziamento axilar e ficava, né, com os efeitos colaterais no braço. Então, isso foi sendo estudado, isso virou padrão, e aí isso foi começando sendo aprimorado por outros órgãos. Então, hoje, para câncer de endométrio, a técnica do linfonodo sentinela está super sedimentada, principalmente para os casos iniciais. Legal. Você falou dos ovários também, acho que é importante lembrar. É super difícil de fazer diagnóstico precoce quando o câncer está nos ovários também, né? Então, avaliar já tudo isso e de repente fazer essa retirada até para evitar uma coisa posterior, faz sentido isso?
É muito difícil você ter 2 cânceres diferentes numa assim, Ainda bem. mas faz sentido pensando na cirurgia ser completa, né? Tá. Pensando na mulher que já tá na menopausa, alguma restrição para fazer uso de hormônio, porque às vezes ela já fazia. E aí fez a descoberta, né, o diagnóstico do câncer de endométrio, passou pela cirurgia, porque para câncer de mama pode ter alguma restrição para uso de hormônio. Como é isso para o câncer de endométrio? Geralmente, a gente tá falando o câncer de endométrio é hormônio dependente, né? Então é um câncer que, na sua grande maioria, tem o estrogênio como um dos principais responsáveis. Então essa paciente, ela não entra como candidata à terapia de reposição hormonal no pós. Mas, de novo, cada caso tem que ser individualizado, mas geralmente não. Se a gente tá falando assim, na prática, quem teve câncer de endométrio não vai poder fazer a reposição hormonal de forma clássica. Né? E aí, óbvio, a gente tem outros mecanismos de lidar com esses sintomas para essa paciente. Não é a única opção. É uma ótima opção para quem pode fazer e tem a indicação, mas não é a única, porque a gente vive esse momento que cada vez mais mulheres que têm um histórico de câncer pessoal se sentem de mãos atadas, e a gente tá vivendo cada vez mais, então a gente vai passar um longo período da vida, se Deus quiser, na menopausa, e lidar com sintomas, lidar com as situações, estamos cada vez mais ativas, então faz muita falta, às vezes, a lubrificação. Sim. São muitos sintomas que atrapalham a vida das mulheres. Então, não é só hormônio. Os médicos também estão dedicados a encontrar outras formas de aliviar isso para as mulheres. Com certeza. E aí entra todas as coisas. Então, atividade física, uma dieta saudável, um controle de estresse, eventualmente tratamentos locais, né? Então, laser, fisioterapia. A gente tem um arsenal muito grande. E assim, lembrar que a minoria das pacientes na menopausa vão ter esse diagnóstico e vão ter essa restrição. A grande maioria das mulheres na menopausa, elas podem sim fazer uma reposição hormonal de forma segura. Eu falo que o mais importante é você entender o que está sendo feito e você, né, ter uma boa assistência. Porque muitas vezes pacientes que têm sim a possibilidade de fazer uma reposição hormonal falam: mas meu ginecologista não deixou, falou que tem muito risco. Risco do quê, né? Então, calma. Eu falo assim, a gente não pode nem muito pra cá, nem muito pra lá. A gente tem que ter um meio termo. A ginecologia é uma área grande, uma especialidade médica grande. Então, tem o ginecologista que está mais dedicado à obstetrícia, tem o ginecologista que está mais dedicado às cirurgias ginecológicas. Então, a gente tem que escolher nas fases da vida, às vezes, fazer essa troca também, né? Certeza. Pode ser que não seja o mesmo ginecologista que acompanhou o teu parto que vai te acompanhar na menopausa. Isso, com certeza. Né? Então faz todo sentido se manter atualizado também, porque não é possível saber tudo. Os médicos também vão segmentando para poder oferecer o melhor ali para o paciente, né? Para terminar, tem alguma informação importante da ginecologia que você quer dar para as mulheres que estão assistindo agora? Nosso público é majoritariamente feminino, que a gente não falou, ou que a gente falou, mas você queria reforçar para que as mulheres soubessem? Eu acho que o principal ponto a gente precisa se conhecer. A gente precisa buscar ativamente a nossa saúde, né? Então, a consulta de rotina é super importante. Entender o seu normal é super importante, até pra gente identificar quando uma coisa tá normal. Agora, uma coisa que a gente não falou aqui e que eu sou 100% defensora é a vacina do HPV. Então, pra todas as pacientes em idade reprodutiva, dos 9 aos 45 anos, a gente tem sim a indicação de fazer, e isso diminui o risco individual de câncer de colo uterino. Então, não deixe de se vacinar e vacinem suas filhas. Eu acho que é a mensagem que todo mundo que passa em consulta comigo vai ter em algum momento, né? Legal. Então, para fazer essa vacina, é fácil para as meninas que estão, né? Meninos e meninas que estão lá atrás, tem a indicação, faz pelo SUS. 9 aos 14 anos, faz pelo SUS. E para quem não fez, faz na rede privada. É uma vacina, a pena. Reduz 90% o seu risco de câncer. Imagina então, se a gente pudesse ter uma vacina para reduzir demais o risco de câncer. Tem. Né? Quanto você pagaria? Porque a gente costuma falar do preço, né? Mas não tem no SUS, tem que pagar? Tem que pagar. E faça. Né? Até 45 tá valendo. Até os 45 anos, indicação de bula. Adorei.
Doutora, obrigada por ter vindo. Eu vou passar os contatos, porque assim, você vai se é o Instagram da doutora. Você vai se manter atualizado, vão ter nossos cortes lá também. Vai lá. Tem um link no perfil da doutora, na bio dela, para você encontrar também central de agendamento e tudo que você precisar. @doutora Luísa M. Martins. @doutora DRA Luísa com S M Martins. Do jeitinho que tá escrito aqui na sua tela. Vai lá aprender mais com a doutora. Adorei te receber, doutora. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Quem vem me visitar aqui, me dar entrevista, não sai de mãos abanando. A Farmácia de Manipulação Empório Magistral oferece para os nossos convidados esse mimo. E você que está em casa sabe, tem que ter, assim, à mão, anotado no seu celular, no ímã da geladeira, o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. A minha recomendação é a Farmácia de Manipulação Empório Magistral. Ligue ou mande mensagem no WhatsApp através do telefone 11 5089 5123. Também pelo WhatsApp, também pelo Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. A farmácia está aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o Brasil. É o anúncio mais fácil de fazer, porque eles conseguem atender o país todo. Obrigada, Empório, por essa parceria. Doutora, obrigada. Venha mais. Muito obrigada. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui, aprender junto comigo. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.